Embora diversos tipos de motores tenham sido utilizados por um bom tempo, está se tornando evidente que existem abordagens mais eficientes e ecológicas para produzir a energia requerida para deslocar nossos veículos de um lugar para outro. A Toyota está na linha de frente dessa inovação, investindo decididamente na energia de hidrogênio como o caminho futuro para a mobilidade. A companhia sustenta com convicção que seus inovadores motores a hidrogênio não apenas proporcionarão uma opção mais vantajosa, mas também farão com que os atuais veículos elétricos se tornem desatualizados. Essa visão nos encaminha para uma análise detalhada do progresso tecnológico dos motores da Toyota, examinando os elementos únicos que colocam a Toyota como uma referência de mercado e uma precursora em alternativas de transporte eco-amigáveis. Como a Toyota consegue isso? O motor de combustão interna a hidrogênio da Toyota pode substituir os veículos elétricos? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A Toyota está implementando uma abordagem diversificada para alcançar a neutralidade de carbono. E existe uma possibilidade significativa de que esta estratégia traga sucesso para a renomada fabricante de automóveis japonesa. A empresa tem sido pioneira em automóveis híbridos e híbridos plug-in desde que introduziu o revolucionário Prius em 1997. Esses veículos pavimentaram o caminho para o atual boom de veículos elétricos. Embora possua um legado notável, a empresa tem relutado em abraçar a tendência totalmente elétrica. A resistência da Toyota em se comprometer completamente com a transição para veículos 100% elétricos é bastante intrigante. A proibição de carros movidos a gasolina até 2035 já foi autorizada por legisladores na Califórnia, Austrália, Canadá e União Europeia. Os fabricantes de automóveis estão sob intensa pressão para mudar de carros a gasolina para elétricos, à medida que os esforços para reduzir as emissões de carbono se intensificam. Enquanto isso, a Toyota publicamente mostrou sua desobediência ao recusar-se a ratificar o acordo da COP26, que pede o uso exclusivo de veículos elétricos até 2040. A corporação tem arrastado propositalmente os pés nesta questão, argumentando que a pressa em adotar veículos totalmente elétricos deixou muitas considerações importantes de fora. Akio Toyoda, o antigo CEO da Toyota, recebeu muitas críticas por tomar uma posição impopular. Em fevereiro de 2022, a Jaguar, uma montadora de luxo britânica, anunciou seu compromisso de transformar toda a sua linha de veículos em elétricos até o ano de 2025. A Cadillac e a Volvo também afirmaram que venderão apenas veículos elétricos após 2030. A Toyota está nas notícias por parecer desinteressada em um mercado onde muitos concorrentes, incluindo Honda, Ford, Mercedes, Volkswagen e General Motors, pretendem eliminar veículos movidos a gasolina em favor de veículos elétricos. A Toyota tem reputação de estar entre as primeiras a adotar novas tecnologias, então tomar esse caminho surpreendeu a todos. No entanto, sua justificativa é realmente convincente. A Toyota teme que a mudança para veículos totalmente elétricos não seja viável tão cedo. Aqui o Toyota disse que os elétricos são superestimados e que ter muitos deles poderia ser perigoso. Sua opinião é que o alto preço desses veículos, combinado com a falta de uma infraestrutura de apoio, torna sua adoção em massa impossível. No entanto, tudo isso está agora escondido do público, pois os veículos elétricos representam apenas cerca de 1% da frota automotiva global. Se o número de veículos elétricos aumentar, a realidade começará a se impor lentamente. O maior problema a ser enfrentado quando os veículos elétricos inundarem o mercado será a demanda por eletricidade para atender à carga que os veículos elétricos proporcionarão. Até 2030, os americanos precisam expandir a produção de energia em 40%. Em outras palavras, a atual cadeia de fornecimento de eletricidade precisa receber investimentos de cerca de 100 bilhões de dólares, e isso se tratando dos Estados Unidos. Agora imagine quanto investimento seria necessário para isso acontecer aqui no Brasil.
é algo que está totalmente fora de realidade, pelo menos por enquanto. E mesmo que algumas regiões da Europa e da Ásia atualmente tenham redes sofisticadas, como resultado do aumento da demanda dos consumidores por veículos elétricos, ainda estaria longe de ser suficiente se cada proprietário de carro mudasse para elétrico. Aqui o Toyota expressou diversas inquietações a respeito dos veículos elétricos, priorizando a importância da tecnologia à base de hidrogênio nos automóveis. Ele acredita que este novo tipo de motor acabará por superar o mercado de elétricos. Adicionalmente ao limitado alcance dos veículos elétricos, ele também manifestou apreensão quanto aos impactos ambientais na fabricação e descarte das baterias e a insuficiência da infraestrutura de carregamento. De fato, os argumentos de Toyota são bastante plausíveis. Em primeiro lugar, não existe energia suficiente para manter os veículos elétricos. Em segundo, os combustíveis fósseis ainda são a principal fonte de eletricidade globalmente. Então, aumentar o uso de veículos elétricos não reduziria as emissões, mas apenas alteraria sua origem. Os críticos podem estar enganados, como indica aqui o Toyota, que destaca o carbono, e não os motores de combustão interna, como o principal problema. Analisando sob um espectro mais amplo, fica claro que a adoção de veículos elétricos varia significativamente em diferentes regiões do mundo. Enquanto certos mercados, como os da Europa e da China, avançam mais rapidamente que outros, os Estados Unidos estão atrasados. Depois, há mercados que estão muito atrás, com pouca ou nenhuma infraestrutura de EVs, como a África. Essa disparidade sugere que o mundo ainda não está preparado para avançar coletivamente o objetivo dos veículos totalmente elétricos. A Toyota acredita que mudar para veículos totalmente elétricos deixará um número considerável de seus consumidores completamente no escuro. Em 2021, a Toyota alcançou um marco impressionante, vendendo mais de 10,5 milhões de veículos em mais de 200 países, estabelecendo-se como a fabricante de automóveis com a maior presença no mercado global. A empresa possui uma participação de mercado substancial em todo o mundo, particularmente em nações subdesenvolvidas com infraestrutura de carregamento insuficiente. Até 2035, essas áreas não serão capazes de construir a infraestrutura necessária para suportar veículos elétricos. Os EVs também são muito caros. Atualmente, os elétricos são um pouco menos caros devido aos subsídios governamentais destinados a incentivar as pessoas a comprá-los. Não está claro por quanto tempo os governos manterão esses incentivos, especialmente quando a produção em massa começar. Sem incentivos financeiros, muitos compradores não estariam dispostos a gastar uma fortuna em um veículo elétrico. A empresa acha que mudar para um motor misto é mais prático do que ir totalmente elétrico. Eles se referem a isso como uma abordagem equilibrada, sugerindo veículos híbridos. A Toyota está ativamente empenhada no desenvolvimento de veículos movidos a hidrogênio por causa disso. A estratégia de hidrogênio da Toyota, a promoção de veículos movidos a hidrogênio como um substituto de zero emissões para automóveis movidos a gasolina e diesel, agora está sendo feita por motores de combustão interna. A empresa está desenvolvendo um novo motor de combustão interna que queima hidrogênio e pode destruir o mercado de EVs. Veículos elétricos são alimentados por baterias de íon de lítio. É claro pelo nome que o lítio é um componente-chave usado na criação das baterias. Infelizmente, o lítio não é um dos metais que ocorrem naturalmente em grande abundância. Quando os veículos elétricos começarem a ser produzidos em grandes quantidades, a equipe da Toyota prevê uma iminente escassez de lítio, dada a sua quantidade limitada. Eles estão preocupados com a fonte de onde ele será obtido. Matar dois coelhos com uma cajadada só é como a Toyota descreve sua solução sugerida para esse problema. Em vez de produzir baterias maiores para veículos apenas elétricos, eles aconselham produzir baterias menores para automóveis híbridos. Uma maneira de lidar com a escassez é usar mais baterias com capacidade limitada de lítio. Os automóveis híbridos, por outro lado, terão menos emissões do que os carros convencionais. Como o mundo funcionará depois que apenas veículos elétricos estiverem nas estradas ainda não foi determinado, mas a Toyota já tem sua opinião. A mudança para carros inteiramente movidos à eletricidade vai elevar notavelmente a necessidade de certos metais essenciais na elaboração de baterias. Além do lítio, prevê-se um aumento na demanda por níquel e manganês, fundamentais na confecção de baterias. Isso pode influenciar o custo das baterias, o que, por sua vez, poderia impactar no valor dos automóveis.
A Toyota sustenta que se apoiar em subsídios governamentais, sujeitos a acabar a qualquer instante, é extremamente arriscado. Apenas uma pequena parte dos carros novos vendidos são totalmente elétricos, deixando espaço para tipos alternativos de veículos entrarem no mercado. A Toyota escolheu esse caminho. Vamos examinar o motor de combustão a hidrogênio em mais detalhes para descobrir por que os chefões da Toyota acreditam que ele pode eventualmente tornar os veículos elétricos obsoletos. Vamos apresentar o conceito Toyota Corolla Cross H2. O conceito Corolla Cross H2 emprega um novo protótipo de veículo com motor de combustão interna a hidrogênio. O potente motor turbo-alimentado de 3 cilindros e 1,6 litros que alimenta o GR Corolla e o GR Yaris foi adaptado para funcionar com hidrogênio. A tecnologia de hidrogênio altamente inflamável que a Toyota aprendeu com seu veículo elétrico com célula de combustível FCEV, o Mirai, primeiro precisa ser armazenada em tanques de combustível blindados e espessos. Bielas mais fortes, válvulas mais resistentes e assentos de válvulas, e injetores de combustível feitos para gás em vez de líquido são adicionados ao motor. O conceito Cross H2 pode acomodar 5 passageiros e suas bagagens, assim como um Corolla comum. Para os aficionados por carros ao redor do mundo, há notícias ainda mais animadoras. Toyota e Yamaha colaboraram para desenvolver um motor V8 movido a hidrogênio. Este motor de 5 litros, conforme anunciado pela Yamaha, é inspirado no modelo utilizado no Lexus RC e sofrerá modificações, incluindo alterações nas cabeças dos cilindros e nos injetores de combustível, conforme divulgado em um comunicado recente. A Yamaha afirma que ele gerará 398 libras-pé de torque a 3.600 rotações por minuto e 455 cavalos de potência a 6.800 rotações por minuto. Embora tenha um pouco menos de potência do que o V8 a gasolina, ainda é bastante aceitável. O coletor de escape montado no topo de 8 em 1, que a Yamaha afirma produzir um som distinto de alta frequência, deve ser o aspecto mais incrível do V8 a hidrogênio. Você tem que admitir que, embora não seja a parte mais emocionante do seu dia, abastecer seu veículo com motor de combustão interna a gasolina não é um processo difícil. Como o hidrogênio é um gás e não um líquido, abastecer um carro com ele é tão simples e leva muito menos tempo para ser concluído. Se você já teve um tanque de propano enchido, ao contrário de ser substituído por um novo, você sabe quão rápido o procedimento será. Na realidade, leva apenas 1 minuto e meio para encher completamente o novo Toyota GR Yaris H2 com hidrogênio, o que é muito mais rápido do que levaria para um Toyota Camry encher com gasolina. Por outro lado, o diesel tem sido tradicionalmente escolhido para veículos que transportam cargas pesadas, mas em regiões onde a temperatura é muito baixa, ele pode congelar. Já a gasolina sem chumbo é mais resistente ao frio, suportando temperaturas de até menos 70 graus Celsius, mesmo sob condições severas de vento frio, antes de congelar. As baterias de lítio, por sua vez, podem funcionar em temperaturas de até menos 95 graus Celsius, embora em casos raros possam falhar. O hidrogênio se destaca nesse aspecto, pois pode operar em temperaturas tão baixas quanto menos 260 graus Celsius, tornando-o uma opção ideal para ambientes de frio extremo. O mesmo vale para temperaturas extremamente altas. O hidrogênio é muito melhor em se adaptar a diferentes climas do que as outras duas possibilidades atualmente disponíveis. Os materiais usados para fazer baterias de lítio são difíceis de produzir. Na realidade, muitas pessoas acreditam que haverá uma escassez de lítio e níquel, o que tornará difícil criar as baterias usadas em veículos elétricos. Se os motores movidos a hidrogênio forem projetados em sua capacidade máxima, isso poderia prevenir um atraso significativo na transição para veículos elétricos. Um dos grandes desafios enfrentados pelos veículos elétricos, EVs, incluindo carros e caminhões, é a falta do som característico. A experiência de acelerar um carro clássico, como o Chevrolet Opala SS, com seu som inconfundível de carburador e a sensação de potência, é inigualável. Ao ligar o carro, o barulho do carburador e o fluxo de combustível criam uma sensação de poder e uma onda de adrenalina. No entanto, os veículos elétricos não proporcionam essa experiência. Por outro lado, os veículos movidos a hidrogênio podem replicar essa sensação, pois funcionam de forma similar aos tradicionais.
Em quase todas as regiões do país, existem oficinas locais para reparos, mas com o aumento da popularidade dos veículos elétricos, essa facilidade pode diminuir. Ainda que seja possível tentar consertar o motor elétrico com a ajuda de vídeos do YouTube, é mais seguro recorrer a um mecânico certificado e especializado na tecnologia recente. O aspecto surpreendente dos motores movidos a hidrogênio é que eles são puramente mecânicos e muito semelhantes aos motores movidos a combustível. Isso implica que as pequenas lojas de bairro onde você se sente seguro levando seus carros serão capazes de consertá-los. Alguns dos problemas do hidrogênio incluem o fato dele ser muito inflamável, difícil de manusear e armazenar, e produz óxido nitroso durante a queima. A abordagem da Toyota para a neutralidade de carbono é mais diversificada, considerando várias tecnologias para alcançar o objetivo de emissões zero, em contraste com praticamente todos os outros fabricantes de automóveis que estão colocando toda a sua fé em veículos elétricos. Esta perspectiva está se mostrando cada vez mais premonitória diante da realidade de que nações europeias estão buscando formas de diminuir o consumo energético devido ao conflito na Ucrânia e ao impacto que isso tem na disponibilidade de energia. De forma mais específica, a Suíça recomendou que donos de carros elétricos limitem o uso desses veículos apenas para situações de emergência, como idas ao supermercado. Esta política pode até se tornar lei. Existe um caminho para o sucesso dos carros movidos a hidrogênio, mas ele pode ser obstruído pela dominância dos EVs. Veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio incluem tecnologia de ponta com muito potencial. Eles também têm várias vantagens sobre veículos elétricos convencionais, incluindo maior autonomia e recarga ou reabastecimento mais rápido. No entanto, para que os carros movidos a hidrogênio se tornem amplamente utilizados, são necessários vários desenvolvimentos tecnológicos. Atualmente, custa muito e requer muito combustível fóssil para produzir hidrogênio. A infraestrutura para postos de reabastecimento de hidrogênio também é escassa. O mais importante é que a popularidade dos veículos elétricos não movidos a hidrogênio pode estar impedindo os veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio de decolar. As pessoas precisam de uma boa razão para desistir de seus Teslas. Portanto, até que uma seja apresentada, os carros movidos a hidrogênio podem permanecer impopulares. A tecnologia de célula de combustível de hidrogênio já existe há algum tempo. Foi criada no final dos anos 1960 para fornecer eletricidade para os voos espaciais tripulados da NASA. Desde então, foi refinada e atualmente pode ser usada para alimentar um veículo terrestre em vez de um motor de combustão interna. Uma célula de combustível de hidrogênio convencional é composta por uma membrana eletrolítica, um ânodo e um cátodo. O hidrogênio é alimentado no ânodo, onde é dividido em prótons e elétrons. Enquanto os prótons atravessam a membrana e se transformam em água, os elétrons são forçados a um circuito, produzindo eletricidade. Veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio têm um tanque reforçado de hidrogênio comprimido que passa pela célula de combustível. Ao contrário dos elétricos convencionais, que são alimentados por um pacote de baterias, a eletricidade convertida aciona os motores elétricos do veículo, e apenas vapor de água inofensivo é liberado do escapamento. A falta de autonomia é a principal crítica entre os usuários de veículos elétricos, e os veículos movidos a hidrogênio potencialmente abordam esta questão. O Hyundai Nexo pode viajar 620 km com um único abastecimento, enquanto o Toyota Mirai pode percorrer 650 km, em comparação com a autonomia média de um veículo elétrico de 400 km. O tempo de carregamento de um veículo elétrico é a segunda reclamação mais comum entre os proprietários. Uma bateria de veículo elétrico pode ser carregada completamente em casa entre 8 a 40 horas. No entanto, abastecer um veículo elétrico com célula de combustível de hidrogênio leva apenas alguns minutos e funciona da mesma maneira que um veículo a gasolina. Para seus veículos H2, Toyota e Hyundai oferecem abastecimentos gratuitos. A Toyota disponibiliza aos seus clientes um abastecimento gratuito de hidrogênio por um período de 6 anos ou até um valor de $15.000, prevalecendo o que acontecer primeiro. Termos similares de 3 anos ou $13.000 em abastecimentos são oferecidos pela Hyundai. A infraestrutura é onde os veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio mais precisam avançar. Simplesmente não há tantos locais de reabastecimento de hidrogênio.
Existem cerca de 60 nos Estados Unidos, todos no estado da Califórnia, e cerca de 15 na Grã-Bretanha. Há apenas alguns no Canadá. Se você não pode encher o tanque, ninguém vai comprar um veículo elétrico com célula de combustível de hidrogênio. O custo do hidrogênio é o próximo problema significativo. Por um breve período, os fabricantes de automóveis oferecem abastecimentos gratuitos, mas eventualmente os proprietários estão por conta própria. O preço do hidrogênio é comparável ao da gasolina e, em alguns casos, até um pouco mais caro. Para que os automóveis alimentados por hidrogênio sejam viáveis, é necessário que seu custo de abastecimento seja similar ao dos veículos elétricos. No entanto, essa equivalência de custos não é algo que se espera alcançar em um futuro próximo. Uma outra desvantagem dos veículos elétricos que utilizam células de combustível a hidrogênio é que eles não são tão sustentáveis quanto se pensa. O processo de produção do hidrogênio consome grande quantidade de energia e, atualmente, 99% dessa produção depende de combustíveis fósseis. Embora os próprios veículos não emitam poluentes, a obtenção do seu combustível gera impactos ambientais significativos. Para promover um maior interesse público em veículos movidos a hidrogênio, H2, é crucial desenvolver fontes renováveis para a produção do hidrogênio. Além disso, a infraestrutura necessária pode ser estabelecida e novas maneiras mais sustentáveis e econômicas de produzir hidrogênio podem ser exploradas. É lógico pensar que, sendo a tecnologia ainda emergente, ela irá evoluir no que diz respeito à propulsão de automóveis. Os carros elétricos movidos a células de combustível de hidrogênio têm potencial para rivalizar com os veículos elétricos tradicionais, alcançando uma eficiência econômica semelhante para os motoristas. No entanto, mesmo que os veículos H2 se tornem tão acessíveis e práticos de usar quanto os veículos elétricos, a tecnologia de bateria também está avançando e aprimorando a autonomia, o que eliminaria a vantagem dos veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio. Os proprietários de elétricos podem não encontrar razão convincente para mudar de um Tesla Model S para um Mirai. No final, quando tudo é igual, os consumidores ficarão com o que estão familiarizados. No entanto, com sua estratégia de Motor Dynamic Force, a Toyota ganhou destaque considerável. A base de seu conceito de motor Dynamic Force é o aumento da eficiência térmica. Por exemplo, disse que a Toyota desenvolveu motores com eficiência térmica de 41% hoje, o que é um feito notável, dado que a maioria dos motores a gasolina tem eficiência média de 28%. Finalmente, a decisão cabe ao consumidor. Tanto os veículos elétricos alimentados por baterias, quanto os movidos a motores de combustão de hidrogênio, possuem a capacidade de oferecer contribuições significativas para um sistema de transporte mais sustentável. Como é amplamente reconhecido, é pouco provável que uma dessas tecnologias substitua completamente a outra. Ao contrário, espera-se que ambas coexistam, desempenhando papéis complementares. Esta coexistência será moldada pelas preferências pessoais e pelas circunstâncias específicas de cada consumidor. Enquanto alguns podem optar por veículos elétricos devido à sua eficiência energética e menores emissões diretas, outros podem preferir veículos a hidrogênio por sua maior autonomia e rapidez no reabastecimento. A diversidade de escolhas permite que diferentes necessidades e estilos de vida sejam atendidos, promovendo uma transição mais flexível e abrangente para práticas de transporte mais sustentáveis. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que algum dia os motores de combustão interna a hidrogênio vão ser mais populares que os carros elétricos? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.